Estado de Direito. Estado de Direito é o Estado constitucional. Sou o professor Costa Machado, tenho uma parceria com o IDA Cursos. Sigam-nos nas redes sociais. Hoje eu vou falar sobre o segundo fundamento principiológico do Estado de Direito. Nós vimos em vídeo anterior que o Estado de Direito é o estado de separação de poderes. Isso é o Estado de Direito. Sob uma perspectiva mais política do que jurídica. Mas agora eu quero falar do segundo fundamento principiológico do Estado de Direito. E aqui, na verdade, eu estarei realizando uma abordagem do Estado de Direito numa perspectiva mais jurídica do que política. Nós vamos perceber que estamos, de alguma maneira, falando da mesma coisa, mas estamos focalizando o fenômeno Estado de Direito sob uma ótica mais jurídica do que política. O que é o Estado de Direito nessa perspectiva? O Estado de Direito é o Estado constitucional. Todos os autores, todos os constitucionalistas e estudiosos dizem isto. O Estado de Direito é o Estado constitucional. Como nós vamos representar o Estado constitucional? Lembram da separação de poderes, os três poderes aqui no meio? Ponham uma bola, um redondo bem grande até o limite de cima dos lados de baixo ou do lado da sua tela ou do seu caderno, onde quer que você queira registrar isso. O Estado de Direito é o Estado constitucional. O que eu quero dizer é que o Estado de Direito não prescinde de uma Constituição. O Estado de Direito é o Estado que tem uma Constituição. Não há Estado de Direito sem Constituição. E não há Constituição sem Estado de Direito. Por que eu preciso de uma Constituição? Para constituir um Estado de Direito. Como eu vou construir um Estado de Direito? Realizando uma Constituição. É claro! Quando a gente pensa na monarquia absolutista, quando a gente pensa em Luís XIV, lembram? L'État c'est moi! Pergunta para o Luís XIV se ele quer uma Constituição, se ele precisa de uma Constituição. Constituição para quê? L'État c'est moi! Eu não preciso de separação de poderes para quê? L'État c'est moi! Mas, se o povo se voltou contra a monarquia absolutista e resolveu quebrar esse Estado profundamente autoritário e construir um outro Estado em que o povo tivesse algum valor, era necessário, para realizar a separação de direitos, para realizar a separação de poderes, construir uma Constituição. Por isso o Estado de Direito é o Estado constitucional. Querem ver uma coisa interessante? Separação, 3 poderes, não é isso? Vocês estão vendo aqui na tela? 3 poderes. Quem é que cria os 3 poderes? A Constituição. Quem é que batiza os 3 poderes? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. A Constituição. Quem é que define as atribuições dos 3 poderes? A Constituição. Quem é que diz quais são as pessoas que podem ocupar cargos nos 3 poderes? A Constituição. Quem é que diz como acontece o acesso aos 3 poderes? A Constituição. Quem é que diz como é que se dá o relacionamento entre os poderes? É a Constituição. Não é possível pensar em separação de poderes sem pensar em Constituição. Para que serve uma Constituição? Em primeiríssimo lugar, para criar a separação de poderes. Só que aqui eu preciso dizer uma outra coisa. A primeira Constituição do mundo moderno, a primeira Constituição da modernidade ocorreu nos Estados Unidos. A primeira Constituição do mundo moderno é a Constituição Americana de 17 de setembro de 1787. É a primeira Constituição do mundo moderno. Agora, quando a gente pensa nos Estados Unidos, nós precisamos lembrar de uma outra coisa. Em primeiro, alguém diria, por que a Constituição Americana? Para criar uma separação de poderes. Eles queriam realizar, eles não queriam uma monarquia nos Estados Unidos.
Eles não queriam um rei americano no lugar de um rei inglês. Eles queriam uma república. Eles queriam um Estado em que houvesse separação de poderes e que ninguém mandasse sozinho para preservar a vida, dignidade e liberdade das pessoas. Eles queriam uma democracia. Eles queriam uma república. Eles não queriam uma monarquia. Eles não queriam um regime autoritário. Então, para isso, eles precisavam de uma Constituição. Só que a Constituição americana tem uma outra razão histórica, política e jurídica. Quando eles fizeram a Revolução e expulsaram, depois de anos de uma guerra contra os ingleses, e expulsaram os ingleses dos Estados Unidos, o que aconteceria com aquelas 13 colônias? Aquelas 13 colônias se transformariam em 13 estados independentes. Qual era o problema? É que os americanos perceberam que se cada colônia se tornasse um estado autônomo e independente, cada um deles seria presa fácil dos ingleses se os ingleses resolvessem voltar para reestabelecer o seu domínio e o seu poder na América do Norte. Qual era a saída que os americanos tinham? Qual era a ideia que eles tinham para se tornar fortes diante da Inglaterra em primeiro lugar e diante do mundo? Eles precisariam constituir uma federação de estados. Não 13 estados independentes, mas uma federação de estados. Razão porque criaram por meio de uma Constituição o quê? Os Estados Unidos da América. United States of America. Entenderam por que o nome? Porque eles tinham de ser uma federação. E para criar uma federação, eles precisavam de um documento jurídico. E esse documento jurídico foi a Constituição Americana de 1787. Então, em relação à primeira Constituição do mundo moderno, a Constituição Americana, houve, na verdade, duas razões políticas e jurídicas. Eles tinham que criar uma federação para se tornar fortes, e para isso eles precisavam de um documento jurídico. Esse documento jurídico se chamou a Constituição dos Estados Unidos. E, internamente, eles não queriam mais uma monarquia. Eles não queriam reproduzir um modelo de monarquia. E, na verdade, nem quiseram reproduzir o modelo parlamentarista inglês, que os tinha oprimido por séculos. Criaram algo completamente novo, a separação de poderes nos moldes de Montesquieu, com 3 poderes muito bem definidos. Um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. E para isso eles precisaram criar uma Constituição. Logo, o Estado de Direito é o Estado constitucional, porque não há separação de poderes sem Constituição. E a Constituição serve, antes de mais nada, para instituir a separação de poderes. Portanto, falar de Estado de Direito é falar de Estado de separação de poderes. Falar de Estado de Direito é falar de Estado constitucional. Eu sou o professor Costa Machado. E eu tenho uma parceria com o IDA Cursos. Acompanhe-nos nas redes sociais. Até o próximo vídeo, em que eu vou falar do terceiro fundamento principiológico do Estado de Direito, a legalidade. Um abraço.